Oi, oi, oi! Vamos começar o nosso quinto encontro e hoje a gente vai introduzir alimentação mais saudável aí na rotina de vocês. Vou mandar aqui o ao vivo lá no grupo. E a gente já dá início aí no nosso quinto dia. E lembrando, né, eu deixei ontem uma enquete lá nos meus stories sobre um treino amanhã, né? Até o momento a votação está ganhando sobre um treino às 9 horas. Então quero ver quem vai vir comigo, eu falo com vocês, tá? Mas hoje vamos tratar de um assunto super importante, né? Quando o tema é emagrecimento, que é alimentação. E hoje eu quero tentar desmistificar um pouquinho aqui com vocês sobre o que é a comida de verdade, sobre o que é uma alimentação saudável. Sair um pouco aí do foco, né, do fitness, né? Porque é muito diferente a alimentação, a comida de verdade, o estilo de vida saudável de se basear apenas na comida fitness, né? Então, hoje eu quero abordar um pouquinho aí com vocês. É o nosso quinto encontro, né? A comida de verdade nada mais é do que se alimentar, gente, de realmente alimentos de verdade, comida que tá aí no que Deus, né, colocou pra gente. Essa semana mesmo eu vi um vídeo, acho que é Mariah Carey, não lembro como é que ela chama, esqueci como que ela chama, mas ela mesma estava abordando sobre isso. Deus criou tanta coisa, né, pra gente, e aí o ser humano vem e depois fica inventando. Mas você já parou para observar que a comida, né, que Deus criou é aquela comida em que se a gente comer e plantar e colocar ali, jogar na natureza, é uma comida que tem vida, né? É uma comida que vai renascer. Então isso que é se alimentar, né? Se colocar aí para dentro do seu corpo produtos de verdade, alimentos, né? Ter a comida com uma relação ali de alimentar-se. E já os produtos, né, criados pelo homem são aqueles produtos sem vida, né, que você não consegue reproduzir ele ali na natureza. Mas não quer dizer que todos os produtos, né, da indústria eles são ruins. Pelo contrário, temos muitos produtos bons e que facilitam aí na hora que a gente vai tratar de alimentação saudável. Mas basicamente, gente, é olhar para a mesa quando a gente quer mudar o nosso estilo de vida, né, mudar a nossa alimentação. É realmente primeiro olhar para o básico, né? O que é o básico? Se alimentar de verduras, se alimentar de frutas, se alimentar de proteína magra, né? De carnes magras, de proteínas, legumes. Essas coisas, elas estão no seu dia a dia? Você já faz um consumo dessas comidas de verdade, de comidas que estão ali na natureza pra gente, disponíveis, que você consegue até fazer uma agricultura na sua casa? Você consegue ter isso com um recurso mais fácil? Então é isso, né? É realmente colocar no seu prato, trazer para o seu prato, para sua alimentação, primeiro o básico, né? Começar a incluir ao invés de excluir. Ontem eu falei um pouquinho sobre açúcar, né? Como que ela age no nosso organismo, sobre o que a gente deve, né, ou não consumir em relação a açúcar. E aí, açúcar sim, é um alimento que você deve começar a excluir da sua rotina. Mas tem outras coisas, por exemplo, a pessoa parou, não quer comer mais pão, porque ela passou agora a se alimentar de forma saudável. Mas ela não procura saber primeiro o tipo de pão, né? Porque não é todos os pães que você não pode comer porque você quer buscar uma alimentação saudável. Mas principalmente antes de você querer fazer uma restrição na sua vida, a partir de hoje eu não vou comer mais arroz, a partir de hoje eu não como mais feijão, não como mais pão, e se restringindo, tornando isso cada vez mais chato, né, de seguir, comece a observar o que você já come. E se essa alimentação, ela tá te trazendo mais vida ou ela tá te tirando saúde? Né? Começa a incluir o prato, ele tem que ser ali, gente, ele tem que ter cor, ele tem que ter vida, né? Nossa alimentação, ela tem que ter uma cor, ela tem que ter uma vida. Então, o primeiro ponto, né, sobre alimentação saudável, sobre o estilo de vida, é isso. Antes mesmo de você começar a tirar tudo da sua vida, comece a incluir. Comece a incluir frutas, no mínimo, gente, 2 frutas diferentes ao dia,
né? Coisas que a maioria das pessoas tem dificuldade, que é o básico, comer uma frutinha, né? Sempre ali observando. Vou contar um pouquinho para vocês sobre gordura, proteína, explicar um pouquinho o que é cada um. Mas basicamente é isso, a nossa alimentação, ela tem que vir dessa forma, né? Através de produtos com vida, né? Produtos aí saudáveis. A nossa alimentação, ela tem que ser basicamente, né, a regra aí do 80-20, que é baseada no 80% do que a gente consome, ela deve vir aí de ovos, proteína, né? De proteínas, que é ovo, carne, tanto proteína animal como proteína vegetal, mas 80% da nossa alimentação, ela tem que vir composta disso, né? Das proteínas, dos carboidratos, como arroz, batata, pode ser batata doce, batata inglesa, qualquer tipo de batata. Cada uma tem um tipo de índice glicêmico? Tem, mas aí você pode comer qualquer uma, só você vai ter que ajustar de acordo, né, com a quantidade ali de calorias, de carboidratos, né, de cada uma. Mas, proteína, ovo, carne, iogurte, né? Iogurte tem um pouquinho de gordura, mas é uma fonte de proteína também. Carboidratos, vai no básico, gente, no arroz, na batata, na mandioca, né? As leguminosas, que é o feijão, ervilha, grão de bico e saladas, né? Que são as folhas. Então, basicamente, 80% do nosso consumo diário, né? Do nosso consumo ali do dia a dia, ele tem que ser em base numa comida de verdade, numa fruta, no arroz, num pão, numa carne, coisas que estão ali, com comida de verdade. E 20% ou menos da nossa alimentação pode vir a ser aí de comidas, né, de ultraprocessados, né, que aí vem um pouquinho mais das comidas industriais, que nem todas são ruins. Nós temos muitos produtos bons no mercado que ajudam a gente na nossa alimentação, no nosso dia a dia. Tem a parte da suplementação, mas muito antes, gente, você querer se suplementar, né, principalmente com whey, que é a primeira coisa que a pessoa quer tomar, é você fazer o básico ali bem feito, é você ingerir os seus alimentos de forma, né, melhor, né? Olhar para a comida, quando a gente vai comer, olhar ali para aquela refeição, seja um café da manhã, seja um almoço, seja uma janta, olhar para aquela comida e ver aquilo ali como uma fonte de nutrientes, como fonte de vida. E não apenas olhar para a refeição como um ato de comer, de te dar saciedade, tá? Quando a gente passa a interpretar e a alimentação como uma fonte de nutrição e não só como um ato de comer, muita coisa muda, e também a gente fica muito mais inspirado a comer coisas boas, né, para o nosso organismo. É que eu falei, observar se o que você come tem te dado mais saúde ou se tem te tirado, né, um pouquinho dela aí. O que aconteceu se eu corto o trigo e o glúten? Então, ontem eu até abordei um pouquinho sobre isso, de trigo e glúten, né? Isso são produtos, primeiro você tem que ver se você tem alguma restrição contra o glúten, por exemplo, né? Se você consumir o glúten, se isso te causa, né, um estufamento, te dá alguma indigestão. Se não, pode consumir o glúten normal, ele não é um fator que vai realmente influenciar no seu emagrecimento, não. O produto sem glúten, ele é um produto que veio aí para quem realmente tem uma restrição, que não consegue consumir, né, o alimento com glúten sem passar mal, sem sentir algo aí no organismo. É bom não consumir? Mas se você não tem essa intolerância ao glúten, não é algo que realmente você tem que excluir, não. É só ter um pouco mais de moderação mesmo e optar, igual eu falei, gente, optar pelo básico, pela comida ali de verdade, né? Mas sempre quando você for num supermercado e for olhar um alimento, observa os ingredientes, né? Onde que tá a ordem do glúten ali, se você sente alguma coisa, se você quer realmente parar, mas não é um fator principal para o seu emagrecimento cortar o glúten, tá? E quanto ao trigo é a mesma coisa também. Eu
na minha vivência, eu tenho muitos problemas com farinha. Quando eu consumo uma quantidade maior de farinha, isso quer dizer o quê? Pão, quitandas, né? Rosca, bolo, coisas que vão farinha, né? Farinha de trigo. Eu, por ter o ovário policístico, eu me sinto muito inchada quando eu como. A minha digestão fica muito lenta, custo fazer a digestão. E eu sinto mais cólica. Então é uma coisa que eu não consumo por conta disso. Mas não quer dizer que se eu tirar o trigo e o glúten tá tudo certo que eu vou emagrecer, tá? Aí vai depender também do que eu tô colocando no lugar, tá bom? Então é realmente ver assim, o que te faz bem. Você gosta de comer o bolo? Tenta adequar então ali em outras alimentações, tenta sempre, igual eu falei, a nossa alimentação, ela tem que ter, de preferência, né, ela tem que ser composta, todas as nossas refeições, ela tem que ser compostas ali de proteína, de bons carboidratos e de gordura. O que é fonte de proteína? Carne, ovo, iogurte, né? O que é fonte de carboidrato? Banana, batata, arroz, feijão, mandioca, esses produtos, né? O pão. O que é fonte de gordura pra gente? O coco, o queijo, tá? O queijo, ele tem essa proteína, mas ele é uma fonte de gordura. O iogurte também tem uma parcela aí de gordura. As castanhas, né, no geral, são gorduras. Então, quando a gente vai fazer uma refeição, se você já gosta ali do seu pãozinho, ele já vai estar ali como componente do carboidrato, né? Então, você tem que observar para essa refeição ficar mais rica e ela ter menos influência aí te atrapalhar, não te atrapalhar no emagrecimento, é tentar buscar mais essas duas fontes. Tem ali o bolo, você quer incluir o bolo? Então, coloca uma boa fonte de proteína aí dentro dessa refeição, coloca, igual eu falei aqui, o ovo, coloca algo que faz sentido naquela refeição ali para você, como fonte de proteína, o iogurte, e coloca uma boa fonte ali também de gordura, um queijo, coloca 2 castanhas do Pará, coloca algo assim, um pedaço de coco, né, para você já colocar aí também mais uma fruta no seu dia, né? Então, sempre tentar observar essas 3 composições no seu prato. Um exemplo aqui de café da manhã que tem essas 3 porções. Um ovo com uma fatia de pão e queijo. Então aí, ó, perfeito, um café da manhã perfeito. Tem o queijo na gordura, a gordura, né, como queijo, o pão como uma fonte de carboidrato e o ovo como uma fonte de proteína. Igual eu falei, no meu caso, eu não me sinto bem com a farinha, tá? É uma coisa que já senti no meu organismo, já tentei diversas vezes. Hoje em dia também tô tendo muito problema com o azeite. O azeite, quando a comida é preparada no azeite, ele até in natura, se não faz digestão. Então é uma coisa assim, que o azeite é ótimo, é uma excelente fonte de gordura para você colocar ali em cima da sua salada, né, deixar ela mais rica. Mas é uma coisa que hoje não tá me fazendo bem, então eu tô evitando. Isso não quer dizer, então é muito particular, né, essas questões aí de glúten, farinha e glúten, farinha, essas coisas, o açúcar, né, realmente se você tem a restrição ou não. Mas adequar sempre aí na sua alimentação esses 3 fatores: gordura, proteína e o carboidrato de boa qualidade, né? Essa dieta, ela é o que vai, principalmente nós mulheres, né, observando isso, essa fonte aí, né, essa porção de 80% do nosso consumo diário, né, ser aí com base em proteínas, carboidratos e gorduras in natura, né, coisas assim que são naturais, né, produtos naturais, e apenas 20%, uma pequena parcela, a gente colocar um ultraprocessado, né, 20% ou menos. Isso vai ser um fator, assim, determinante para o seu emagrecimento, principalmente se você já passou dos 30 anos e quer acabar com a gordura da barriga, tá? Então, tem que sair um pouquinho da zona de conforto, sim. Hoje em dia,
né? Eu já tenho uma alimentação bem mais tranquila, né? Eu tive que fazer algumas restrições um tempo, justamente pelo meu ovário policístico, mas hoje em dia eu já consigo, né? Já adaptei todo o meu corpo, já não tenho sintomas do ovário policístico mais, já menstruo todo mês, meu ciclo, né, de menstruação já tá regular, justamente porque eu olhei a alimentação com base nisso, né, no 80-20, e os treinos metabólicos. Foram esses dois, né, alimentação com base nessas porções adequadas de 80%, né, do meu dia. Eu trabalhar mais aí a questão de proteínas com boa qualidade, carboidratos com baixo índice glicêmico e a gordura de qualidade também, e pequeníssimas parcelas de ultraprocessados, tá? Então esse é um fator aí que me ajudou muito, muito, muito a combater o ovário policístico, né? Quando eu tive os sintomas. E hoje eu já consigo me adequar melhor, meu organismo, né, já voltou, já tem, igual eu falei, o ciclo aí normal, mas é uma coisa que eu tenho que manter, a alimentação e os treinos metabólicos, são treinos mais intensos mesmo aí pra vida, né? Que são os treinos que eu abordo na Corpo Feliz, que são, assim, realmente o fator. A gente precisa dessa intensidade maior aí pra acabar com essa barriga, né? Então, aliando os dois, gente, é sucesso, viu? Não tem onde errar. Então, já dei aí também um exemplo de um café da manhã rico aí nesses 3 itens. Agora, eu vou passar para vocês, né, como montar, vou ensinar também vocês como montar um prato, né? Hoje eu já consigo ir num restaurante self-service e saber o que eu tenho que pôr ali no meu prato sem me perder naquelas infinitas coisas e só colocando, e quando vê, fez uma montanha, né, ali no seu prato. Você consumiu muito mais e às vezes muito mais carboidrato, às vezes não sabe, né, muito mais ali do que você deveria, né? E aí é outro fator, principalmente se você não se alimenta em casa, se você alimenta de refeições que outras pessoas fazem, tem que ter ainda mais essa atenção. Então eu vou ensinar vocês agora como montar um prato, né, de refeição aí para almoço, né, e para janta, tá? Então, sempre vocês têm que observar, né? A hora que vocês forem alimentar, for colocar a comida no prato, mentalmente, o que vocês vão fazer? O prato aqui, vocês vão dividir ele no meio e depois no meio de novo, aqui na horizontal e diagonal, tá? E aí você vai ter, então, 4 porções do seu prato. E o que você vai fazer? Dessas 4 porções, a metade de cá, você vai completar com salada. Gente, sempre comece colocando salada no seu prato, tá? Não vai começar lá no arroz, no feijão, na carne e depois deixar aquele espacinho só para salada, não. Vai começar a partir de hoje, foi no self-service ou tá ali na sua casa mesmo, vai se servir, vai começar com a porção de salada. Metade, eu quero que você ocupe metade do seu prato com porções de salada, tá? Sobrou 2 quadradinhos aqui. Um quadradinho vai ser com a porção de carboidrato, tá? O que é o carboidrato? O arroz, a batata, o macarrão, tá? Laura, quero comer batata e macarrão. Posso? Pode. Só que se você teria que comer 100 gramas, você vai comer 50-50, né? Divide, não é 100 gramas de um e 100 gramas de outro. Você tem que saber observar isso. Então, atente, é só um quadradinho do seu prato que você vai poder colocar aí as suas opções de carboidrato. E na outra porção que sobrou, você vai colocar o quê? A proteína, que aí vem de carnes, né? Dê preferência para carnes magras, como a carne de frango, ou colocar ovo. Temos carnes magras também de boi, como patinho, carne de porco, que eu gosto muito, que é bem saborosa e mais magrinha, é o filé mignon. Gente, é delicioso, tá? É muito bom e é mais magro. Então, temos opções aí de carnes, né? Tanto de frango, de porco e de boi para consumir com carnes mais magras. Então, essa última porçãozinha que sobrou ali, você vai construir ela com a fonte de proteína,
né? E se possível aí se você coloca, né, um pouquinho, gente, é uma colherzinha assim de chá por cima de azeite, porque aí também se você descontrolar no azeite, você já escorrega ali também. Então é ter consciência, né? Entender para você despertar essa consciência aí no seu dia a dia, né? E na janta, né, dê preferências mais, principalmente se você quer um foco em emagrecimento, não quer dizer que você não possa comer carboidrato, mas aí reduza um pouquinho, come mais salada, mais proteína, tá? Pra te ajudar. Por que, gente, a proteína é tão importante também aí na hora que eu falo de emagrecimento? Proteína é a nossa fonte de crescimento de massa magra, né? Através da ingestão de proteína que a gente vai conseguir produzir mais massa magra no nosso corpo. E massa magra é o quê? Um combustível para acelerar seu metabolismo. Quanto mais massa magra eu tenho, mais meu metabolismo é capaz, né, de acelerar, de ter um metabolismo mais acelerado e consumir mais gordura. Então é um fator. Por que você precisa ganhar massa magra? Para te ajudar no seu emagrecimento, porque a massa magra, ela te ajuda, né, a acelerar o seu metabolismo e consequentemente consumir mais gordura ali no seu corpo, tá? Então, gente, esquece, não, comida de verdade não é estilo de vida, né? A comida de verdade é um estilo de vida, não é uma dieta, não é se restringir. Hoje, o dia que eu tenho muita vontade de comer alguma coisa, eu uso algumas estratégias. Eu paro, penso, espero um pouquinho, não vou ali, dei vontade e já como. Eu sempre espero. Às vezes eu tento, vou deixar para comer no outro dia. Coloco assim, não, vou comer amanhã. Às vezes amanhã já passou a vontade. Então eu tenho que ter também, a gente tem que ter essa percepção ali do que é só momentâneo, o que a gente realmente quer. Se no outro dia eu ainda continuo com a vontade, que o trem não sai da minha cabeça, eu vou lá e como aquilo lá. É um brigadeiro, eu vou lá e como um brigadeiro. É um sorvete, eu vou lá e como um sorvete. Eu não fico, já não pode ficar rodeando também com 1 milhão de receitas saudáveis. E aí, né, com as tal receitas saudáveis, que muitas aí não são. Então, não é que não são saudáveis, né? Mas não vai atingir o objetivo que a gente quer, que é satisfazer aquela vontade. E a gente vai acabar consumindo mais comida ali no dia a dia, né? Fora do que a gente realmente queria. Então, é entender um pouquinho sobre o seu organismo, entender um pouquinho sobre os seus objetivos, né? Ter isso bem claro na sua mente, qual que é o seu objetivo, e colocar foco nisso, né, para você conseguir se controlar mais aí na sua alimentação. Tentar sempre, gente, ó, os 3 itens aí, ó, proteína, carboidrato e gordura, sempre ter alinhado aí esses 3 nas suas refeições. Consumir frutas diariamente, no mínimo 2 frutas ao dia. Fazer a ingestão de água, que foi um dos hábitos, né, que eu falei com vocês. Calcula aí, a cada 30 quilos, mínimo de 1 litro de água. Consumir produtos mais naturais, né, fontes de Deus, que Deus nos deu, né, que é coisas aí, agricultura que você consegue fazer na sua casa, né, você consegue plantar na sua casa. Pensa assim, eu consigo criar uma galinha em casa? Consigo. Eu consigo criar uma vaca em casa? Consigo. Consigo criar, né, só pegar e pôr ali, só tratar? Consigo. Né? Consigo plantar e cuidar e vai nascer e vou ter aquele alimento? Sim, então, você basicamente 80% da sua alimentação diária tem que ser nessa fonte. Você consegue ter essa percepção. Consigo fazer um Cheetos aqui em casa? Né? Um Cheetos mesmo, falando um Fandangos aqui em casa? Só se eu tiver 1000 coisas ali, né? Só se eu tiver uma indústria, né? Fazer todo o maquinário, aí já depende de muitas outras coisas, não é simplesmente colocar ali e tratar, né? Então, você sempre baseia nisso. Eu consigo fazer um presunto em casa? Não consigo. O queijo já é mais tranquilo de fazer, né? O queijo é só o leite, você deixar ele num tempo, espremer, ter aquelas coisinhas lá, colocar o salzinho, o queijo, você consegue, tá? Então, tenta fazer essa analogia. Isso eu conseguiria fazer em casa se eu comprar só os produtos? Não vou depender de nenhum aditivo, de nada? Então, 80% baseie-se nisso. E atenção na hora de ir no supermercado, né, com os rótulos. Leia, gente. Quando eu comecei, eu lia, eu fiquei tão coisa com rótulo, que eu lia todos os rótulos, que chegou um momento que eu pegava shampoo, eu lia rótulo de shampoo.
Eu pegava as coisas que não tinha nada a ver com consumo, mas eu passava a ler para entender, né? Para pegar aquele hábito também de sempre estar lendo o rótulo. Por quê? De estar lendo os ingredientes, né? O rótulo. Por quê? Aquele que vem primeiro é o que tem mais disponível naquele produto. Em segundo, em terceiro, e é uma ordem, tá? Então, se você não pode com a farinha, você vai lá comprar um pão integral. Ah, eu vou comprar pão integral porque agora eu sou fitness, né? Aí você vai lá no pão integral e não olha o ingrediente. Tá lá escrito pão integral na embalagem. Mas você vai lá, a hora que você olha o ingrediente, tá lá escrito. A primeira coisa, farinha enriquecida com ferro e ácido fólico. Não é farinha integral, tá? Depois, lá nos outros, que aí vai vir farinha integral. Não é, tá? Então, é importante aí pra você nesse primeiro passo, nesse primeiro ponto, você ter esses hábitos, você sair um pouquinho da zona de conforto, ir no supermercado com um pouco mais de tempo, observar mesmo o que você tá comprando, olhar pro seu carrinho tá colorido, tem fonte de vida ali ou não, né? É realmente, igual eu falei, fazer o básico bem feito. E depois de um tempo, você ir realmente se preocupar com a suplementação, tá bom? Então é sobre isso que eu quis trazer aqui com vocês, de desmistificar um pouquinho sobre o fitness, né, e trazer sim o estilo de vida saudável, que tá aí, gente, é o que eu falei, vocês têm, alimentação já é uma coisa que todo mundo faz, né, a maioria que já toma café, a maioria almoça, a maioria janta, a maioria toma lanche da tarde, então é saber o que você escolher, né, você pode escolher se alimentar bem, ou você pode escolher te tirar a saúde, né? E colocar aí no seu organismo produtos que você sabe que não fazem bem, porque a gente sabe, né? Eles fazem bem, às vezes, por quê? Pro nosso ego, pro nosso afeto, né? Mas pra nossa saúde, não. Então, é isso. Espero que vocês tenham absorvido aí um pouquinho sobre o que é alimentação saudável, entendido um pouquinho essa divisão de proteína, carboidrato e a gordura, o que é cada um, como, né, montar o seu prato num restaurante, observar, né, a porção aí, sempre, né, vamos fazer aqui um combinado, sempre começar pela salada, colocar metade do prato ali já na salada, uma pequena porção de carboidrato e uma maior porção de proteína. E é isso, não tem segredo, não é fazer dieta maluca, não é se restringir a alimentos, você pode comer tudo, gente, tudo, mas não, você pode comer, como que é a frase? Eu bugando agora. Você pode comer tudo, você pode comer de tudo, mas não comer tudo, né? É como se você tá ali, disponível, tem 100 opções. Você pode comer todas as opções? Pode, mas você precisa comer tudo daquelas opções. Ah, você vai num rodízio, aí te dá 2 disso, 2 daquilo, 2 daquilo. Você pode comer todos? Pode. Não precisa comer tudo que vem ali no rodízio? Não precisa. A gente tem que parar de achar que sempre vai ser a última vez que a gente vai comer aquilo. Toda vez que a gente vai comer pizza, vai comer lá 4 pedaços? Precisa. Come 1, come 2 no máximo, né? Às vezes são 2 sabores, come 1 de cada. Não precisa comer, aí compra 8 para 2 pessoas, tem que comer os 4 pedaços, achar que nunca mais vai comer. Você pode comer de tudo, mas não comer tudo, tá bom? Então é isso, espero de verdade que vocês tenham aprendido um pouquinho aí sobre alimentação saudável, sobre o 80-20, né? Observar diariamente seu consumo aí, o que você tá colocando para dentro do seu corpo, né? E sempre ter aí em mente essas questões, né? Do alimento, o que você tá realmente consumindo, se tem carboidrato, se tem proteína, se tem gordura. E vamos desbloquear mais um treino, né? Então, comenta aqui nessa live, né? Na parte salva. Comida de verdade. Que aí eu vou te mandar lá no direct um treino para você poder fazer aí na sua casa. Comigo, tá? É só dar play e treinar comigo. Um abraço e amanhã temos mais.